Às vezes paramos para pensar o que é real, o que existe de real entre os homens, entre a humanidade. E chegamos à seguinte conclusão, que o que existe de mais real no nosso meio é a morte. A morte não é esse símbolo como você está vendo no início desse vídeo, mas nós iremos abordar assuntos relacionados principalmente à segunda morte, como diz as Escrituras, que existe a tal segunda morte. Nós iremos abordar isso. Iremos abordar também o que existe após a morte, pois nós estamos gravando esse vídeo em atendimento às solicitações que foram feitas no nosso canal, de um vídeo que nós narramos sobre o que acontece após a morte. Em virtude desse vídeo que nós gravamos e deixamos no canal, está no nosso canal, o que acontece após a morte, houve a necessidade, devido a alguns questionamentos, de gravarmos um outro vídeo voltado principalmente para a segunda morte. O que acontece na segunda morte? Para onde as pessoas irão, onde elas serão lançadas? É isso que nós iremos abordar. Será que elas são lançadas ou serão lançadas no suposto lago de fogo, como diz a Escritura e defende alguns teóricos e teólogos? Existe o tal lago de fogo, nós conhecemos lago de água, nós não conhecemos lago de fogo. Mas algumas pessoas mencionam, e a Bíblia menciona o tal lago de fogo, que precisamos entender se aquilo é uma linguagem figurada ou se é uma linguagem literal, ou o que significa esta situação. Então veja este vídeo até o final e você irá entender este conteúdo. Eu tenho certeza que você irá compreender e irá efetuar um juízo sobre esta situação, sobre este assunto de segunda morte, como diz as Escrituras. Então fique com esse vídeo até o final. Você está no canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal. Nos ajude a divulgar essa mensagem, se inscrevendo no canal e compartilhando esta mensagem e outras mensagens que nós temos no canal com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham suas vidas edificadas pela palavra de Deus, pois neste canal nós trabalhamos a palavra de Deus sem enganação, sem enrolação, observando a Escritura como a Escritura realmente é. Também te peço que deixe o seu like, é muito importante o seu like para que esse vídeo seja ranqueado e ele chegue também a outras pessoas. Acione também os sininhos de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Como mencionei, nós iremos tratar nesse vídeo sobre a segunda morte. Após a vinheta, fique com a mensagem. A segunda morte. O que é a segunda morte? Nós conhecemos uma morte, que é a morte física, que é a morte do corpo, quando o homem deixa este mundo e parte para a eternidade com Deus ou sem ele, né? É isso que nós conhecemos. Mas esse tal assunto de segunda morte, isto ainda é um assunto desconhecido por muitas e muitas pessoas. Mas nós iremos aprofundar este conteúdo, iremos penetrar dentro das Escrituras para ver se a gente consegue atingir a toca do coelho. Você está preparado para tomar qual pílula? A azul ou a vermelha? Continue neste vídeo. Veja o que diz as Escrituras sobre este assunto. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porém serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Então veja que este assunto, ele é contundente e abordado dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Veja que João Zebedeu, ele diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se João Zebedeu está falando da primeira ressurreição, certamente é porque existirá uma segunda ressurreição, é o que se subentende.
Veja que João diz também que sobre estes que fazem parte da primeira ressurreição não tem poder a segunda morte. Então esse assunto de segunda morte é totalmente abordado dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada. E veja a imagem ao lado que diz assim: então a morte e o Hades, Hades aqui é uma referência a inferno. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, este assunto, ele é abordado dentro das Escrituras. Isso está em Apocalipse, em outras palavras, capítulo 20, versículo 14 e 15, dentro deste assunto. O tal lago de fogo mencionado dentro da Bíblia. Então, a segunda morte é um assunto que ocorre dentro das Escrituras, mas ele precisa ser entendido. Se ele não for entendido, compreendido, as pessoas ficam falando um monte de asneira e bobagem por aí e acaba ludibriando a mente de muita gente. Nós vamos tentar desvendar esse assunto aqui sem enrolação, sem enganar ninguém, sem observar nenhum tipo de dogma ou paradigma que exista dentro das Escrituras. Muito pelo contrário, os dogmas e paradigmas que existem dentro da Bíblia, eles precisam ser quebrados para que o ser humano chegue realmente à verdadeira compreensão do que significa não só este, mas muitos outros assuntos. Para entendermos a segunda morte, é necessário, antes de tudo, entender a primeira morte. Se a pessoa não entender a primeira morte, ele não vai entender a segunda morte. Nós não iremos abordar ainda a segunda morte. Vamos entender a questão da primeira morte. Como você está vendo o símbolo aí, a morte não é isso aí, é apenas um símbolo para que você entenda que nós estamos aqui abordando este conceito de morte. Então veja, o conceito de morte sofreu alterações ao longo dos tempos. Outrora, considerava-se que a morte, enquanto evento, tinha lugar assim que o coração deixava de bater e que o ser vivo deixava de respirar. Com o avanço da ciência, a morte passou a ser vista como um processo que, a partir de uma certa altura, se torna irreversível. Isso é a morte física, isto é, a morte biológica de cada indivíduo. Veja lá. Fora a biologia, existe uma concepção social e religiosa relativamente à morte. Costuma-se, nestes casos, considerar a morte como sendo a separação do corpo e da alma. Então é isto que os teólogos, que os religiosos, pastores, padres, pai de santo, mãe de terreiro ou coisas dessa natureza, abordam a questão da morte biológica, como sendo a separação do corpo, da alma e do espírito. Então, separa-se o corpo da alma e do espírito. O corpo, a parte física, e a alma e o espírito, a parte espiritual. Será que este conceito está certo? Não vamos efetuar o juízo ainda. Posto isso, a morte corresponde ao final da vida física, isto é, na terra, mas não da existência. A crença na reencarnação também é uma questão bastante comum quando se analisa este conceito. Alguns não acreditam e não defendem essa questão de reencarnação, mas acreditam também que a alma e o espírito, eles continuam vivos, conscientes, existindo sei lá onde, em uma determinada esfera que nós não conhecemos e nem sabemos onde é. Outros acreditam, como a teoria da reencarnação, que a alma e o espírito, eles reencarnam em outra pessoa e vem aqui para pagar os seus pecados. Veja que aberração, que pensamento. Nós não queremos aqui menosprezar a fé de ninguém, porque tudo isso é falado em teoria. Nada pode ser falado nesse sentido em concretude, mas sim em teoria. Veja que a coisa é mais profunda do que o que nós pensamos ou imaginamos. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, e eu respeito a fé de todos. No entanto, eu estou abordando aqui algo que a Escritura diz, mas de uma outra forma, de um outro modo, que é o que nós iremos abordar no decorrer desse vídeo. Mas existem pessoas que defendem que a alma fica em um local, como o católico, e diz que a alma fica no purgatório, junto
encontro com o espírito, ou o espírito volta para Deus, mas fica lá se purgando, se limpando, como isso já foi pregado e defendido ao longo da história, e nós conhecemos bem isso. Outros acreditam na reencarnação e outros acreditam que a alma fica dormindo em um determinado local, esperando o dia de ressuscitar. Então, a morte é algo real. As pessoas morrem, mas não significa que está correto esta expressão. Quando morre, há a separação do corpo e da alma e do espírito. Alma e espírito juntas vão para um determinado local e o corpo volta ao pó porque do pó saiu. Talvez esta expressão ou este tipo de interpretação seja uma interpretação que não tenha nenhum sentido real, que não tenha nenhum sentido na realidade da coisa. A coisa pode ser muito mais profunda. Veja o nosso vídeo, como nós abordamos no início, o que ocorre após a morte, e depois veja esse vídeo que nós estamos abordando aqui, o conteúdo que nós estamos abordando aqui, para que você compreenda o que significa esta questão de morte. A alma fica viva após a morte do corpo? É uma pergunta, é um questionamento que nós iremos aprofundar, como você está vendo aí nesta imagem, uma pessoa morrendo e a sua alma saindo do seu corpo, ilustrando o que nós estamos destacando neste vídeo. A alma fica viva após a morte do corpo? Vamos entender este termo. O termo alma é a tradução da palavra hebraica ou do hebraico nefesh, em Gênesis 2 e 7. O termo denota o homem como um ser vivente depois que o fôlego de vida penetrou no seu corpo físico, formado com os elementos da terra. Nefesh enfatiza a individualidade existente em cada ser vivente e não representa a parte de uma pessoa. Nefesh não é a parte de uma pessoa, é a própria pessoa, sendo em muitos casos traduzido exatamente como pessoa. Casos esses como Gênesis 14, 21, Números 5 e 6, Deuteronômio 10 e 22, Salmos 3 e verso 2, o eu, a pessoa, o eu ou a própria pessoa. No caso, Levítico 11, 43, 1 Reis 19, 4, Isaías 46, verso 2. O uso do termo grego psique, que vai significar alma também, o uso do termo grego psique no Novo Testamento é similar àquele de nefesh do Antigo Testamento. O corpo e a alma existem em conjunto. Ambos formam uma união indivisível. A alma não tem existência consciente separada do corpo. Não existe qualquer texto que indique a possibilidade de a alma sobreviver ao corpo, mantendo-se como entidade consciente após a morte do corpo. Então nós vimos aqui nesse texto que a palavra alma ela é derivada de duas palavras, uma grega e outra hebraica. Alma é na língua portuguesa. No hebraico é nefesh e no grego é psique. E não existe dentro das escrituras, teólogo nenhum pode afirmar, defender, conjecturar ou fazer... Até que conjecturar, pode, mas ele não tem uma base sólida. Isso é algo que será construído sobre a areia e não sobre a rocha. Não existe nenhum texto bíblico que prove a individualidade da alma existindo, vivendo, consciente em um outro lugar, seja no céu, nos céus, no inferno, ou onde quer que seja, ou até mesmo aqui na terra. Não existe texto bíblico que prove isto. Muito pelo contrário, a alma e o corpo são algo indivisível, que não pode se separar. Não há possibilidade da alma existir com a morte do corpo. A partir do momento que o indivíduo morre, morre tudo nele. Então, é o que se subentende, dentro das Escrituras. É o que se vê dentro das Escrituras. A partir do momento que o indivíduo morre, morre tudo nele. Por quê? Esta palavra nefesh e esta palavra psique, elas vão significar
a mente da pessoa, a pessoa na sua parte mental. Eu pergunto a você, caro ouvinte, caro telespectador, você que é inscrito nesse canal ou que está chegando agora, qual é a mente que consegue sobreviver após a morte do corpo? Qual é a mente que continua sobrevivendo consciente, pensando, analisando, fazendo o que for, após o corpo morrer, após a pessoa morrer? Então a alma, ela é vista como a própria pessoa. A alma não é uma parte independente da pessoa. A alma não é uma parte independente da pessoa. A pessoa é a sua própria alma. A pessoa é tricotômica, é corpo, alma e espírito. Essas três partes são indivisíveis no que diz respeito à morte. Não tem a tal separação. Como alguém diz, a alma e o espírito saíram do corpo e o corpo morreu. E a alma e o espírito vão continuar vivendo em uma outra esfera. Isso é entender errado as escrituras. É compreender aquilo que a escritura nunca falou, nunca disse, nunca mencionou. É entender aquilo que a escritura nunca ensinou. Isto é real. O que nós estamos abordando aqui, nesse sentido literal do que a escritura diz, no sentido consciente, no sentido coerente da palavra. Alma e corpo andam juntas e não podem ser separadas. Esta é a verdade, nua e crua. Mas veja, quando nós falamos de corpo, alma e espírito, morte, separação, não separação, esse assunto deve ser entendido como teoria. A realidade pode ser muito diferente daquilo que nós conhecemos, mas nós estamos abordando o lado conhecido da coisa de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que está escrito nas escrituras, me perdoe aí a redundância, mas nós estamos abordando isso, o que está escrito dentro do que nós chamamos de escritura. Tá bom? Não é algo revelativo, alguma revelação que alguém diz. Não, a realidade pode ser totalmente diferente. Mas como nós estamos abordando o que nós temos em mãos, é isso que a Escritura diz. Vamos entender aqui. O espírito fica vivo após a morte do corpo? O espírito fica vivo? É uma pergunta. Nós já vimos que não tem possibilidade, de acordo com aquilo que está escrito, com a realidade, com a coerência, com o pensamento lógico, que não tem possibilidade nenhuma da alma ficar viva após a morte do corpo. E o espírito fica vivo se o homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Vamos entender isso aqui. A palavra hebraica, ruach vai significar espírito na nossa língua, tá? Então a palavra hebraica, ruach, e a palavra grega, pneuma, muitas vezes traduzidas por espírito, tem muitos significados. Vamos entender aqui. Todos os significados se referem ao que é invisível aos olhos humanos e indicam uma força em ação. A palavra hebraica, que é a palavra ruach, e a palavra grega, que é a palavra pneuma, refere-se, primeiro, ao vento. 2. A força ativa de vida em criaturas terrestres. 3. A força que vem do coração, figurativo de uma pessoa que a impele a falar e fazer coisas de certo modo. 4. As expressões inspiradas vinda de uma fonte invisível. No caso, Deus. Espírito é a energia motriz que dá vida ao corpo e à alma. Então veja que a palavra espírito, ela tem vários significados e todos esses significados vão apontar para a energia motriz que dá vida ao corpo e à alma. Sem essa energia motriz, ao fôlego, a Bíblia, ela chama, as escrituras chamam fôlego de vida. Sem esse fôlego de vida, que é o que significa a palavra espírito, que às vezes se refere até narinas e garganta, traz também esta conotação. Sem essa energia, corpo e alma não tem vida. Corpo e alma só tem vida por causa desta energia que nós chamamos de espírito, que permeia todo o corpo. Onde ele está localizado,
Está localizado em todo o corpo, em todas as células, em todas as medulas, em todas as partes do corpo humano ou de um animal. Esse espírito está dando vida a este corpo, seja ele humano ou de animal. É o espírito do indivíduo que dá vida à carne, ao sangue, à mente do indivíduo, que nós chamamos de alma. Qual o significado da palavra espírito no original grego e hebraico? Até acredito que já respondemos, mas vamos abordar. Qual o significado da palavra espírito no original grego e hebraico? Os escritores do Novo Testamento usaram a palavra grega pneuma, que ocorre cerca de 385 vezes, denotando principalmente a vento. A palavra pneuma está relacionada com vento, está relacionada com respiração, com soprar, com respirar, com soprar, com respiração. No Antigo Testamento, a palavra ruach, que vai significar espírito, também tem o mesmo significado. Que significado? De respirar, de soprar, de respiração. O espírito não é uma entidade que vive à parte após a morte. O espírito está no corpo. O corpo não sobrevive sem o espírito. O espírito é a energia motriz que dá vida ao corpo. É a energia motriz que dá vida à alma. O espírito é a energia motriz que dá vida ao corpo e à alma. Não é uma entidade que sobrevive ao corpo após a morte do corpo. Após a morte do corpo, após a mente não pensar mais por causa da morte cerebral, o espírito não continua existindo, o espírito não continua vivendo de acordo com as escrituras. Veja que eu estou sempre dizendo que nós estamos falando do conhecido. O desconhecido, se é que existe o tal desconhecido, o tal outro lado, nós não temos como abordar, porque isto não está dentro das escrituras de pessoas que vivem, que sobrevivem, que estão vivendo após a morte do corpo e após o cessar do cérebro, ser morto o cérebro deixar de funcionar, o espírito continuar em uma outra localidade, em uma outra dimensão. Isso é forçar interpretações de texto, são forçar a interpretação daquilo que a pessoa desconhece, daquilo que a pessoa nem sabe o que significa. Então, na verdade, não tem como o espírito continuar vivo, porque ele não é uma entidade independente do corpo. Muito pelo contrário, corpo e alma e espírito estão totalmente ligados, formando o que nós chamamos de pessoa. A pessoa, ela é corpo, alma e espírito. A pessoa não é só corpo, a pessoa não é só alma e a pessoa não é só espírito. Para que exista a tal pessoa, é necessário a tricotomia: corpo, alma e espírito. Se morre uma parte, que no caso é o corpo, como nós o conhecemos, não tem possibilidade nenhuma desta alma e desse espírito continuar sobrevivendo após a morte desse corpo. Esta é a verdade que nós entendemos e que nós vemos dentro das escrituras. Doa quem doer, esta é a realidade. A partir desta explanação do corpo e da alma, que não tem possibilidade de sobreviverem, e do espírito, que não tem possibilidade de sobreviverem após a morte do corpo, acredito que dá para a gente entender um pouquinho do que significa essa tal segunda morte. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui, e aí a gente efetua algum juízo na conclusão desse vídeo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, do versículo 14 ao 15. Veja o que diz outro texto bíblico. Apocalipse 21, verso 8, explica a segunda morte em detalhes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá danos da segunda morte.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós já abordamos esse texto no início. Então veja, caro telespectador, caro ouvinte, que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela faz alusão a tal segunda morte. Nós já entendemos que a primeira morte é ausência de vida. Quando a pessoa morre, ela não pode estar viva e morta ao mesmo tempo. Eu estou falando da morte do corpo. Quando a pessoa morre na terra dos mortais, ela está totalmente morta. Desculpe a redundância, é para abordarmos o conteúdo para que não fique dúvida para quem está assistindo, vendo esse vídeo e depois deixar os seus comentários. Então, quando a pessoa morre, ela está mortinha, como diz no ditado popular. Não tem condição dela estar morta e viva ao mesmo tempo. Ela morreu, acabou para ela na terra dos mortais. E aí você vem dizer, e a alma e o espírito? Você já entendeu neste vídeo que a alma e o espírito não sobrevivem à morte do indivíduo. Não sobrevivem, alma e espírito também morrem junto. E aí só Deus, somente Deus, somente o Eterno tem poder de trazer alguém da morte. Deus tem poder de trazer alguém da morte? Tem poder de trazer alguém da morte. Se ele vai trazer ou não vai trazer, é uma outra situação, né? Veja aí que falou da segunda ressurreição. Então, se falou da segunda, tem a primeira ressurreição, porque não posso abordar esse assunto nesse vídeo, senão ele fica muito extenso. E o propósito não é esse. Então, veja que a primeira morte é a ausência de vida. Se a primeira morte, nós entendemos que a expressão separação do corpo, da alma e do espírito, usada por muitos, é uma expressão errada, é uma expressão que não corresponde com a realidade, é uma interpretação que está totalmente equivocada, é uma interpretação equivocada. Então, se a primeira morte é a ausência de vida, como que a segunda morte pode ter vida no indivíduo, mesmo ele estando no lago de fogo, sofrendo? Eu não conheço o lago de fogo, eu conheço o lago de água. Lago de água, de fogo eu não conheço. Mas se a Bíblia está dizendo que tem o tal lago de fogo, possivelmente tenha o tal lago de fogo. Suponhamos que seja o ajuntamento das energias das estrelas ou coisa dessa natureza em um único local, formando o tal lago de fogo. Que vamos supor que esse tal lago de fogo exista e que pessoas serão lançadas lá. Essas pessoas que serão lançadas lá, a Bíblia já está dizendo bem claro, esta é a segunda morte. Só não entende quem não quer. Se a Bíblia está dizendo que é a segunda morte, a Bíblia, as Escrituras, está dizendo que é a ausência de vida. Então, nesta imagem, como você vê pessoas esqueléticas gritando dentro de um lago de fogo, isso não existe. Isso é confusão de interpretação, isso é interpretação errada, isso é interpretação equivocada. Senão a primeira morte também estaria errada. Para a gente entender a segunda morte, tem que entender a primeira. O que é a primeira morte? Ausência de vida. Se a primeira morte é ausência de vida, a segunda morte não é ausência de vida também? É ausência de vida. Então, corpo, alma e espírito, eles não irão para um local sofrer eternamente. Vivos, a Bíblia está dizendo que é a segunda morte, e muita gente dizendo que vão estar vivos no lago de fogo, que arde como fogo e enxofre, e estarão urrando como monstro, urrando como bicho, sofrendo de dor. Que confusão é essa? Que interpretação errada é essa? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia, muito pelo contrário, está dizendo esta é a segunda morte. Entenda de uma vez por todas que a Bíblia está dizendo que esta é a segunda morte, é a ausência de vida. Ninguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Se a pessoa estiver viva num lago de fogo, então ele não está morto. É questão de lógica, é questão de interpretação. Se alguém dizer a pessoa vai estar no lago de fogo sofrendo eternamente, mas ela estará viva, está indo contra aquilo que as Escrituras ensinam, porque as Escrituras estão dizendo que quem for lançado no lago de fogo estará sofrendo o dano da segunda morte. Se é o dano da segunda morte, não pode ter vida, meu filho. Entenda de uma vez por todas. Ninguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ou está vivo ou está morto.
Esta é a realidade nua e crua. Ou estará vivo ou estará morto. E pelo que a Escritura está dizendo, estará morto. É a segunda morte. Esta pessoa será totalmente apagada da existência. Ela não ficará sofrendo no tal lago de fogo eternamente viva, lembrando, pensando com a consciência ativa. Isso é interpretação errada daquilo que a Bíblia ensina como realidade. Espero que este vídeo tenha esclarecido a tua mente, que esse vídeo tenha esclarecido. Deixa os seus comentários. Se você deixar pergunta, questionamento, eu terei o maior prazer de responder. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.